E aí, como que vocês vão fazer? Então, lembram que eu falei para vocês que tem que fazer o brainstorm? Aí vocês vão escrever tudo que vocês sabem sobre o tema e vão pensar: esse argumento aqui é bom para introdução. Ah, esse aqui não tem nada a ver com o meu objetivo. Ah, esse aqui é bom para o meu desenvolvimento. Ah, esse aqui eu vou usar na conclusão. E aí você vai começar a montar a sua apresentação de acordo com tópicos que você já conhece, que você já pensou, que você. Aí você vai falar, esse aqui é interessante para o desenvolvimento, eu preciso estudar um pouquinho mais para eu conseguir explicar melhor. E aí você vai montando a sua apresentação de acordo com essa tempestade de ideias que você fez lá no início. Você vai só montando. Algumas coisas você vai tirar, outras você vai colocar no início, outras no final. E aí você vai montando a sua apresentação. E aí, e todas elas vão estar relacionadas com o tema. Por quê? Porque é muito comum. A pessoa começa a falar do argumento A, aí vem para o argumento B, só que aí ela pega e já vai para outro. Daqui a pouco está lá longe do tema central. Então, quando a gente faz isso aqui, a gente primeiro escreve tudo que a gente sabe relacionado com o tema, a gente evita fugir do tema, evita ter essa fuga. E quando a gente tem claro qual é o nosso objetivo e tem claro essa estrutura aqui, aí a gente vai poder ir montando a nossa apresentação de forma que ela esteja sempre bem relacionada com o tema. E aí vocês não vão fugir do tema de vocês. Falando um pouquinho atrás, você falou da parte da pausas, né? E aí eu venho percebendo uma coisa, que quando a gente tem medo da pausa, no meu caso também eu tenho medo dessa perca, de eu me perder no assunto e eu não conseguir concluir. E se eu tenho tudo estruturadinho, o início, o meio e o fim, eu não vou me perder tanto, né? E não vai se perder porque eu vou mostrar para vocês a bengala que vocês vão poder usar. Ah, sim. Ou vocês usam no computador, inclusive o PowerPoint, ele dá essa função, né? Não sei se todo mundo aqui conhece, deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê aqui? Eu vou mostrar para vocês coisas que eu faço até hoje, eu faço isso, que eu monto essa estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, nas minhas apresentações, e até hoje eu levo papelzinho para as minhas apresentações. Quando eu comecei a dar aula, eu demorava cerca de 10, 8 horas para preparar uma aula. Hoje em dia eu não gasto mais tudo isso, mas eu preciso de pelo menos uma hora, meia hora para preparar uma aula que eu vou ministrar, às vezes que eu já ministrei várias vezes. Mas eu preciso disso ainda. Então, vou mostrar para vocês o que que eu uso. Ou eu uso o slide que nem está aqui. Posso mostrar esse aqui para vocês. Que é o slide que eu uso nas minhas nos cursos de oratória presenciais. Ó, quando a gente usa o PowerPoint, ele te dá essa função aqui, de você colocar notas aqui. E aí, quando você coloca para apresentar, essas notas aparecem para o apresentador. Não sei como que eu faço para mostrar para vocês, mas quando eu coloco para apresentar e está projetando na tela, essas notas aqui aparecem só para mim, não aparecem para quem está vendo. Então, aqui, ó, eu já tenho a estrutura de tudo que eu tenho que falar nesse slide aqui. Então, o que que vocês podem fazer? Pegar só um slide de apresentação como esse e escrever aqui o que que vocês têm que fazer, escrever toda a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão aqui. E aí você vai ter isso no seu computador. Ou vocês levam um papelzinho com a estrutura da sua apresentação para a apresentação. Então, deixa eu pegar um aqui, pronto. A felicidade segundo Aristóteles. Uma palestra que eu dei, já tem um tempo aqui na minha cidade. Ah, tem no YouTube essa palestra, inclusive. Quem quiser assistir. Então, aqui, ó, a introdução. Eu comecei falando sobre uma pesquisa científica de Harvard, sobre a felicidade, então trouxe um argumento de autoridade. Depois, falei sobre os dados de depressão do mundo. Depois, trouxe uma reflexão sobre o bem-estar material e o bem-estar da alma. Foram esses 3 argumentos que eu usei na introdução para demonstrar a importância desse tema para as pessoas. Aí depois, no desenvolvimento, depois que eu fui falar quem foi Aristóteles, tá vendo?
Porque se eu começo falando sobre Aristóteles, pode ser chato. Quem é que vai se interessar por um filósofo grego lá de não sei quantos antes de Cristo? Então, eu não comecei falando sobre Aristóteles. Até poderia contar algumas histórias interessantes dele, que ele foi professor de Alexandre o Grande, que ele foi um dos filósofos que mais influenciou a Igreja Católica. Talvez fosse interessante para algumas pessoas isso, mas eu preferi começar com uma coisa mais genérica. Depois, falei sobre quem foi Aristóteles, falei sobre essa frase, né, que muita gente conhece, a necessidade da filosofia prática, o que você é. Aí, isso aqui tudo meu desenvolvimento. E a conclusão. Filosofia é a ciência de compreender a si mesmo e sobre a verdadeira liberdade. E posso escrever isso aqui num papelzinho e levar para minha apresentação, por exemplo. De forma que eu deixo um papelzinho lá do lado, se me der branco, eu só olho lá e já sei o que eu tenho que falar logo em seguida. Dividir em tópicos a minha fala. E eu costumo fazer isso aqui, tem várias aulas minhas aqui, ó. Eu sempre faço isso, deixo aqui no Google Drive que fica salvo, né? Então, aqui, mais uma palestra que eu dei. Comecei falando sobre Platão, aí mitologia, foram sobre os mitos platônicos, né? Cada mito, que eu ia falar sobre cada mito. Aqui, ó, exemplo do bilhete premiado, exemplo do suco, falar do Bhagavad Gita. Então, tá tudo que eu tenho que falar, tá aqui, bem estruturadinho. E eu escrevo no papel ou imprimo e levo para apresentação. Não tem problema você, ao longo da apresentação, dar uma olhadinha de canto de olho, assim, até interessante, porque as pessoas vão ver que você se preparou, não foi uma coisa que você tirou de sua cabeça do nada. Foi algo que você pensou, que você preparou. Coloca uma aguinha lá, bebe uma água de vez em quando, aproveita para fazer uma pausa e usa essa bengala, essa estrutura de bengala. Perguntas. Não usem o slide de bengala, usem isso. Fica só com vocês. Não vai atrapalhar o ouvinte e fica com você. Quanto tempo você levou para chegar a esse nível de excelência em apresentação? Não sei se eu estou no nível de excelência, não, mas, assim, é a prática, né? Então, já tem mais de 10 anos que eu dou aula toda semana. Eu dou aula terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias na semana. Então, muita prática, né? Muita prática. E no início foi bem difícil, demorei bastante para ter mais segurança, né? Não precisar gastar tantas horas preparando uma aula. Mas isso é muito particular, depende muito de cada um. Tem gente que demora mais, gente que demora menos, vai depender muito. O que eu vejo é que a maioria das pessoas não conseguem perceber os seus pontos positivos. Nos cursos presenciais, isso é o que eu mais vejo. A maioria das pessoas só vê coisa ruim. E não é assim. Cada um tem um jeito natural de falar, uma forma natural que é única, e isso por si só já é interessante. Então, a gente precisa parar de pensar tanto na gente mesmo e pensar mais com esse objetivo de transmitir algo único para as pessoas, com esse objetivo de generosidade mesmo. Aí a gente vai se desapegando um pouco dessas coisas e fazendo o nosso melhor para o outro mesmo. Mas no início, gente, é terrível, terrorizante. Se eu falar para vocês que a professora Lucia Helena, ela no início não queria ser professora de jeito nenhum. Ela entrou na Nova Acrópole bem novinha, né? Eu conheço essa história, que é famosa. E o professor Luiz Carlos, que até hoje é professor dela, né? Que ela continua estudando, falou para ela que ela seria uma ótima professora e tal. E ela, Deus me livre. E aí ela não queria, não, dar aula, não. Aí o pessoal, não, mas tem que dar. E ela, da primeira vez, parece que ela passou mal. E depois ela foi com a prática pegando o jeito. E estuda muito, né? Até hoje, ela estuda horas e horas e horas. Então, as coisas só vêm com a prática, com muito treinamento, não vem do nada. Parece que veio do nada, mas essa é a arte, né? A bailarina que faz passos dificílimos e todo mundo olha e acha que é fácil, mas não tem noção da técnica que tem por trás daquilo ali. Mais alguma pergunta? Ficou claro para vocês, gente, como preparar a apresentação? Só mais uma pergunta. O que você recomendaria para a gente soltar essa angústia que leva aquele anseio de desempenho, né? É um sofrimento. Praticar. Praticar, praticar, praticar. Tem um exercício muito legal
na apostila de vocês, que é um exercício de... Tem um monte de carinha, de caretinha na apostila, uma página. Quem ainda é muito fechado, tá muito travado, eu indico que entra dentro do banheiro, pega a apostila do celular, essa página, tranca a porta e faz careta na frente do espelho, imitando aquelas caretas. Não se levem tão a sério. Se desprenda um pouco dessa imagem. E depois vai treinando, 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 até você parar de se prender muito por isso. Não tem outro caminho, não conheço outro, só a prática mesmo. Queria que tivesse outro, mas não tem. Pega os seus amigos, família e fala, olha, senta aí que eu vou explicar um negócio para vocês. E aí fala 5 minutos, 10 minutos, pede para alguém gravar, se assiste, vai melhorando cada vez. Como toda arte. Toda arte é assim, exige muita prática, muita técnica. Mais alguma pergunta? Quando vocês fizerem isso aqui que eu tô falando, sabe o que que vai acontecer? Vocês vão ver que o tempo é curto. Vocês vão falar assim, ai meu Deus, mas eu queria ter mais tempo para falar sobre esse argumento. Você vai escolher cada argumento com muito carinho. O orador tem que se sentir assim. Ele tem que sentir que falta tempo, que ele queria falar muito mais. Ele sempre tem que ter mais conteúdo para falar do que o tempo que foi dado a ele. E para quê? Para ele escolher certinho cada argumento que ele acha melhor. Que vai ser melhor para aquela situação, para aquele público, para aquela maneira de falar. E é aquilo que eu falei lá no início. Pode falar, Camila. Eu queria te perguntar o seguinte, eu gosto muito de fazer os planejamentos de apresentação, assim como você, não exatamente como você ensinou, não uso a técnica, um pouco mais intuitivo, mas eu tenho uma mania muito grande de sempre dar aquela improvisada. E a improvisada nem sempre leva a gente pelo mesmo caminho. E isso ajuda um pouco a se perder, porque a improvisada gera outro improviso, que gera outro improviso, e a coisa vai ficando tão complicada que aí a respiração que até então estava maravilhosa já ficou horrível, aí o dar uma pausa é impossível, porque o silêncio é insuportável, e você quer, aí sim, você entra na pilha de querer terminar logo, não, porque agora eu tenho que voltar onde eu estava, e aí, como é que eu faço? E aí você percebe até que as pessoas estão vendo meio aquele seu desespero mental. E aí, então, como é o melhor? Quando surgem esses, sei lá, não sei se chama de insights, ou esse, putz, não tinha pensado nisso quando eu preparei, mas é isso. Ignora e segue à risca o planejamento, ou se permite fazer essas danças e só aprende a lidar com essa forma de retorno. Olha, eu penso que quando você está muito nervoso, você ainda não tem segurança, é melhor evitar. Mas depois de um tempo que você vai ficando mais seguro, essas coisas cabem. Depende do quanto você está seguro, quanto que você tem de preparação, como qualquer arte. Um artista no início, ele tem que seguir a risca, porque se ele sair um pouquinho daquilo ali, vai dar errado. É a mesma coisa na oratória. No início, quando você ainda está aprendendo, segue a risca. Depois você vai conseguindo colocar esses improvisos dentro da sua apresentação. Porque de vez em quando acontece isso mesmo, é comum, né? Vem um insight, uma coisa que você não tinha pensado, e aí dá para encaixar, mas no início, segue a risca. Porque a chance de dar errado no início, se você pegar esses insights e falar, é muito grande. Então, isso deixa para um nível mais avançado. Quando você sentir mais segurança, aí você começa a se abrir e se permitir esse tipo de coisa. Professora, quando você acha que começa a existir um excesso de exemplos e fica perdido o argumento? 2, 3 exemplos? Depende da demanda? Como que é isso?
Olha, não tem como te falar, porque tem pessoas que fazem apresentação só contando caos. Outro dia eu fui numa apresentação de um professor, inclusive era um concurso de oratória da Nova Acrópole, e ele foi falar sobre Blavatsky, e ele contou uma história, a apresentação inteira, e só no final ele chegou numa conclusão. Só que são poucos oradores que têm essa capacidade de fazer isso. Então, não tem limite para esse tipo de coisa, não tem regra rígida em relação a isso. Vai muito da capacidade do orador. É difícil a gente conseguir fechar, sabe? Esse tipo de coisa. Ah, só pode dar 2 argumentos, 2 exemplos, 3. Depende. Tem gente que não sabe contar nenhum. Tem gente que pode passar a apresentação inteira contando um caos. Então, vai depender muito de cada ambiente, de cada orador. Mais alguma pergunta? Então, vocês têm que ter sempre mais conteúdo para falar do que o tempo, porque aí vai acontecer aquilo que eu estava falando mais cedo. Uma coisa é a apresentação que vocês sonharam. Sonhei com essa apresentação. Aí tem que passar por várias coisas. Tem que passar pela preparação, uso da voz, uso do corpo. A apresentação vai sair igualzinho que você sonhou? Não, mas vai sair o mais parecido possível que você conseguir fazer. É isso que vocês têm que tentar conquistar. E vocês têm que ter um sonho para depois vocês saberem medir. Será que eu me aproximei? Quanto mais próximo do meu sonho, melhor. O que eu tenho que fazer na próxima para conseguir melhorar esses aspectos? E aí vai se lapidando, se construindo como orador. Vocês viram que para ser um bom orador precisa muito mais do que de técnicas, precisa desenvolver virtudes profundas como o amor, a generosidade, a humildade, a sensibilidade. Então, um trabalho realmente para a vida inteira, para a vida inteira. Um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução, para conseguir transmitir a nossa mensagem, conseguir ter a coragem de transmitir a nossa voz para as pessoas, porque todo ser humano tem algo, uma visão de mundo única para transmitir. E se nós estivéssemos mais abertos para aprender uns com os outros, com certeza o mundo estaria muito diferente. E eu espero que com essas aulas, que vocês tenham aprendido não só técnica, mas também que tenham aprendido um pouco mais sobre ser um ser humano melhor e sobre fazer do mundo um lugar melhor. Eu acho que a oratória ela é mais uma ferramenta, como tudo na nossa vida, para nós sermos melhores sempre e desenvolver diversos valores humanos.